Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os regimes patrimoniais, mais especificamente um deles, mas vamos começar lá do comecinho. Quais são os principais regimes patrimoniais? Por que principais? Porque tem como, né, a gente fazer uma junção dos regimes patrimoniais e terem outros regimes patrimoniais, desde que sigam então as regras estabelecidas nesses quatro principais, tá? Então, quais são os principais estabelecidos pelo próprio Código Civil? A comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a participação final nos aquestos e a separação total de bens. Hoje a gente vai falar especificamente da comunhão total de bens, tá? Tá disciplinada lá a partir do artigo 1667 do Código Civil. E basicamente, né, o que disciplina esse regime? Que todos os bens adquiridos ou não onerosamente, então, né, adquiridos na constância do casamento e todos os que a gente já possuía antes da celebração do casamento vão ser partilhados, então, numa eventual, né, separação, tá? Então, numa eventual divórcio, ruptura da união matrimonial. Por que que então isso, né, é importante? Porque é bem diferente de quando a gente fala de uma separação parcial de bens, que é o regime, né, legal atualmente. O regime da comunhão total de bens, ele foi o nosso regime legal por muitos anos, até a lei do divórcio, basicamente, de 1977. E a partir daquele ano, então, só que o regime, né, da comunhão parcial de bens passou a ocupar esse espaço de regime legal, tá? Então, basicamente, se ele não é o nosso regime legal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é exigido, sim, a elaboração do pacto antinupcial quando a gente fala deste regime, tá? E quando a gente vai nos utilizarmos desse regime, tá? Quando ele vai ser mais indicado? Quando a gente quer, né, partilhar realmente tudo. Pode ser por muitos anos de convivência, tá? Ou não, realmente a gente não tem tantos bens assim a vir a receber, por um exemplo, de uma herança, e tem a intenção de comunicar todo o nosso patrimônio com o nosso futuro cônjuge. Nesse momento a gente pode estar escolhendo este regime. Mas temos também exceções, tá? Apesar de o próprio nome já ser bem abrangente, a gente tem sim exceções que o próprio Código Civil nos traz. E quais são elas, né? Então vamos ver lá o que está disciplinado no artigo 1668 do Código Civil, tá? Falam assim: são excluídos da comunhão. Inciso 1º, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, este primeiro inciso, basicamente, né, quando a gente tem uma doação e essa doação tem especificamente a cláusula de incomunicabilidade. Por quê? Porque se não tiver a cláusula de incomunicabilidade, vai ser um bem adquirido, né, por meio não oneroso e ainda assim vai fazer parte da comunhão universal. E por quê? Porque é um regime diferente de quando a gente falava lá de comunhão parcial, que aí sim a gente precisava aqui, né, da delimitação de bens onerosos, adquiridos onerosamente. Aqui já não. Mas aí o que o próprio Código Civil nos coloca, né? Que se houver uma doação com uma cláusula de incomunicabilidade, fica bem claro que a pessoa que fez essa doação não queria que fosse comunicado, então, para ambos os cônjuges, aquele bem que estava sendo doado, tá? Então, ficaria exclusivo para a pessoa de um deles só. Ou ainda os bens subrogados desse. O que são bens subrogados? É quando a gente usa o valor financeiro da venda de um bem, tá? Para estar adquirindo outro bem do mesmo valor. Se tiver uma diferença de valor, essa diferença de valor pode sim integrar o montante ser dividido, tá? Mas o valor principal, e isso que é os bens subrogados, tá? Então, o valor principal, a gente vai se utilizar do mesmo bem. E basicamente é daí, né, que a gente vai ter essa subrogação. Então, por um exemplo, eu recebo um imóvel doado com cláusula de incomunicabilidade, que é basicamente só para mim, tá? Eu vendo este imóvel na constância do meu casamento, por um exemplo, e adquiro um apartamento, tá? Então eu tinha um outro apartamento ou uma casa recebido, vendo e adquiro um apartamento com o valor deste bem que eu recebi em doação com cláusula de incomunicabilidade. Esse novo imóvel adquirido não vai se comunicar, porque ele é um bem subrogado. O valor que eu precisar despender, tá? Para dar a diferença na compra desse apartamento vai fazer parte do montante que vai ser partilhado, tá? Mas o valor
principal ali subrogado não vai fazer parte, tá? Mesmo que o valor, né, da subrogação seja pequeno perto do valor do imóvel, o valor subrogado não vai fazer parte da divisão, tá? É isso que nos coloca o inciso primeiro. Agora, inciso segundo do artigo 1668 do Código Civil. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Aqui, basicamente, né, primeiro, explicar o que é esse fideicomisso. É quando, no testamento, a gente tem uma disposição, né, que o testador, então quem vai fazer aquele testamento, coloca ali, né, uma cláusula de que determinado bem, ele quer que passe para tal pessoa vai cuidar deste imóvel, desse veículo, tá? De um bem móvel, imóvel, de um valor financeiro, independentemente do bem deixado, tá atestado aqui. Então, tal pessoa vai cuidar desse valor, vamos supor assim, né, desse bem, até que se atinja uma finalidade específica por uma outra pessoa. Então, esse bem que foi dado aqui ao cuidado dessa primeira pessoa vai passar definitivamente para essa segunda pessoa, tá? Tem como ser a mesma? Tem, sem problema. Mas aí, né, a gente vai ter ali fases diferentes, porque um primeiro momento, né, vai ser uma possibilidade de transferência. Num segundo momento, depois de atingido determinado objetivo, aí sim a gente vai ter a transferência final e o direito, né, sendo ali postulado por fim. Então, o que fala lá o inciso segundo? Bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário. O próprio Código Civil, ele já nos estabelece que é apenas o direito do herdeiro fideicomissário. O herdeiro fideicomissário é o último dessa linha aqui, tá? Que eu falei para vocês. Então, é ele que, depois de cumprida certa condição, vai ficar com o bem. Só que é só o direito. Quando ele tem o direito, ele ainda não cumpriu a condição. Se ele chegar a cumprir essa condição, só depois do término conjugal. Então, por isso que o próprio código, né, o próprio legislador, já nos deixa bem claro que é só o direito. Depois que passa o patrimônio desse, né, fideicomissário, então que se torna patrimônio realmente dele depois de cumpridas as exigências legais, aí sim passa a ser, tá, dos dois, então na constância do casamento, né, de ambos, e pode sim ser partilhado no final da união. E antes de realizado a condição suspensiva, o que o código, né, tá querendo nos colocar? Que antes de realizado o termo que era necessário para que esse direito deixasse de ser um direito e fosse efetivado, tá? Então, esse inciso aqui, o próprio código já nos deixa bem explicadinho, o que é muito bom, né? Inciso terceiro agora. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Então, neste regime, a princípio, tá? Bens e dívidas são sim partilhados. Mas aí temos exceções. Quais são, né? Se as dívidas forem feitas apenas para proveito de uma pessoa e a outra nada, né, se beneficiar com relação a ela, não vai ser partilhada e nem os bens dessa pessoa em particular vai poder responder por isso, tá? Segundo ponto, quando a gente fala aqui de aprestos, o próprio Código Civil já coloca essa palavra remetendo até a palavra casamento. Quando a gente fala de aprestos, é um termo utilizado, né, para uma elaboração, uma celebração, tá? Então, basicamente, aqui a gente está falando dos aprestos do casamento. Então, pode ser os valores utilizados numa festa de casamento, no casamento civil, no casamento religioso, numa festa por si só, tá? Então, pode ser, basicamente, o valor da banda que vai tocar no dia do casamento, tá? Tive 3 festas de casamento, o valor das 3 festas, de tudo, do buffet, da banda, do salão, tá? Então, de tudo que for incluído com relação ao casamento, é isso que são essas despesas, tá? Então, esses aprestos. E esses vão sim se comunicar, tá? Porque foi para bem do casal, então foi usado em conjunto essa despesa. Inciso 4º. As doações, antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Aqui a gente tá falando, tá? Basicamente ali do pacto antinupcial. Então, né, por quê? Por que eu deixaria, né, de fazer então uma deliberalidade dessa, de um cônjuge passar para outro determinado bem com cláusula de incomunicabilidade e depois gostaria de partilhar, não faria sentido, né? Então, por isso que acaba se disciplinando dessa forma. Por quê? Porque fica mais justo. Então, se
Vou casar com meu esposo no cartório, vou fazer lá no momento do pacto antinupcial e concordo com ele que podemos casar por esse regime, mas eu gostaria que ele me passasse, ou por deliberalidade dele, né? Ele gostaria de me passar determinado imóvel, né? Para que eu me sentisse segura, porque ele gostaria de fazer, né? Essa doação para mim, simplesmente, tá? Então ele vai passar determinado imóvel pro meu nome com cláusula de incomunicabilidade. Então esse imóvel vai ficar restrito no meu nome. Isso antes da celebração do casamento. E é disso que o Código Civil tá falando aqui, tá? Não teria por que não respeitar essa vontade se estabelecido em pacto, sem dúvida nenhuma, tá? Inciso 5º agora. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. O artigo 1659 tá lá excluindo os bens, tá? Comuns com relação a outro regime de bens, que seria qual? Da comunhão parcial de bens. E o que fala esses incisos? Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Então, bens de uso pessoal, minhas roupas, minhas joias, meus perfumes, meus sapatos, tá? Claro que aqui, né, vai depender de determinado valor, dependendo de um determinado valor de uma joia, por um exemplo, pode até vir sim a integrar, tudo bem? Mas os bens de uso pessoais e profissionais. Então, vamos lá, se eu sou música, né? Eu tenho uns instrumentos musicais que não vão ser partilhados, que vão ser de uso exclusivo para o desenvolvimento, né, da minha profissão. Se eu sou artista, eu vou ter lá, né, determinados instrumentos que eu vou realizar, né, que eu vou desenvolver minha profissão. E estes instrumentos vão ser de uso particular e numa possível, né, dissolução da união, não vai ter também a comunicação destes bens, tá? Inciso 6º. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Aqui a gente volta a falar, né? Aqui é os direitos dos proventos de cada cônjuge. Por quê? Porque quando a gente fala de proventos, basicamente está falando de salário, de valor recebido, de um aluguel, tá? Então, de valores recebidos. Quando a gente fala de valores recebidos na constância do casamento, vão ser sim partilhados, se a gente está falando da comunhão universal de bens. Mas o que vai acontecer, né? Os direitos, então, eu tenho, a princípio, um apartamento que eu vou alugar esse apartamento e vou receber um aluguel desse apartamento. Os direitos desse valor, tá? Então, antes dele chegar, né? Antes de se tornar uma realidade para o Código Civil, ele vai existir na forma de direitos. A partir do momento que ele se torna real, então que eu recebo o valor do aluguel mensalmente, cai lá na conta, aí deixa de ser, tá? Individual e se torna assim partilhável. Então, só tomar cuidado que aqui o Código Civil tá falando de direitos, então é antes do momento de tá caindo um valor específico na conta, tá? Isso vale para salário e para outras coisas também, tá? E agora, por fim, o inciso 7º, que fala as pensões, meio-soldos, montépios e outras rendas semelhantes. Aí aqui, novamente, a gente tá falando de direitos, tá? Então, por um exemplo, se eu tinha ali um direito a uma pensão, me caso novamente, tá? Vou continuar recebendo essa pensão e me divorcio desse meu segundo cônjuge. Todo o valor que eu recebi, tá? Financeiro no decorrer do casamento com este segundo cônjuge, ele tem o direito, porque a gente estava, né, construindo a vida em comum por este regime de comunhão universal de bens, então tudo se partilha. A partir do momento que eu cessar, então, né, esse segundo matrimônio que foi feito neste regime da comunhão universal de bens, basicamente a pessoa, então esse segundo cônjuge, não vai ter nenhum direito, tá? Porque quando o Código Civil disciplina isso, ele fala especificamente sobre o direito. O montante que cair na conta mensalmente, semanalmente, tá? Independentemente aqui, né? Vai sim fazer parte da divisão, tá? Então só é importante que se atente a isso. Bom, o que mais, né? Então, quando a gente fala de bens incomunicáveis, né, algo importante de se entender é que eles podem sim ter frutos. Então, como o exemplo que eu já dei do aluguel, o aluguel é um fruto de um bem. Se esse bem for comunicável, fica até subentendido, né, que os aluguéis vão também se comunicar. Mas se ele não for comunicável, então se ele for incomunicável, por um exemplo, recebido por uma doação, né, ainda assim, os frutos provenientes deste bem vão ser comunicáveis, tá? No decorrer, na constância do matrimônio. E a partir do momento que cessa o matrimônio, não vai mais fazer sentido, então, né? Porque os direitos não vão ser comunicados, realmente só os frutos, tá? Segunda coisa, quando a gente fala de regimes patrimoniais, a grande incisão dos regimes é no momento de
rompimento conjugal, sem dúvida nenhuma, tá? Porque assim, quando a gente tá no decorrer do casamento, a princípio, né, se prevalece a união, então a constância da vida em comum, a unir forças para, né, progredir juntos, tá? Então este é o princípio do casamento, até mesmo segundo o Código Civil, a construção familiar propriamente dita, tá? Então não faria sentido a gente pensar né, em todas essas questões. Por que a gente escolhe tanto e precisa tanto, né, se programar para a realização de determinados regimes patrimoniais? Para um momento de possível dissolução. Então, por um exemplo, se eu tiver uma possibilidade de receber algum tipo de herança, né, após o falecimento dos meus pais, dos meus avós, por um exemplo, né, e aí isso acaba acontecendo na constância do casamento, mesmo que eu venha me divorciar mais tarde, se o falecimento aconteceu na constância do casamento, basicamente aquilo passou automaticamente para mim e vai também se partilhar automaticamente. Então, daí o maior cuidado com relação a este regime, tá? Também, né, quando tem uma pessoa de ambos do casal muito abastada financeiramente e outra muito menos, normalmente não se opta por este regime, tá? Mas é um regime perfeitamente aceitável até os dias de hoje, sem dúvida nenhuma, e utilizado ainda. Muito menos que o da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime legal. Muito menos, tá? Principalmente, né, depois de 1977, que ele deixou de ser o nosso regime oficial, tá? Mas ainda continua sendo utilizado. E a quem cabe o cuidado dos bens do casal? Pode ser estabelecido em pacto antinupcial, tá? Ou vai ficar para ambos, porque tudo vai ser de ambos. Se tiver em nome de só uma pessoa, a princípio aí fica, né, para quem está no nome, mas a partir do momento ali da união, que vai ser tudo dos dois, tá? Basicamente, ambos vai ter o direito de cuidado, direito e dever de cuidado, tá? A menos que diferentemente estabelecido no pacto antinupcial. Tá, me casei nesse regime, mas não estou satisfeita, meu cônjuge não está satisfeito, e agora o que eu faço? Olha, tem como a gente, né, tá alterando o regime matrimonial sem maiores problemáticas. Basicamente, o que a gente vai precisar, né, que ambos os cônjuges estejam em consenso e façam um pedido judicial, que eles tenham um motivo para isso, então um fundamento para isso, tá? Não precisa ser nada de muito extraordinário, apenas por um exemplo, né? Olha, era casado em regime de comunhão parcial de bens, por um exemplo, mas a gente entende que tá há muito tempo junto e que a gente quer melhorar a nossa união, estabelecendo agora, né, a mudança desse regime anterior para o regime da comunhão universal de bens, por um exemplo. Ou não, era casado em regime de separação e quer ir para comunhão universal, ou ao contrário também, né? A gente pode sair da comunhão universal e passar para outros regimes menos abrangentes, sem dúvida nenhuma. A gente só vai ter que tomar cuidado no momento de possível dissolução desse casamento, tá? Que aí sim a gente vai ter algumas problemáticas com relação ao que vai partilhar ou não, precisa ser bem estudado, mas sem problema nenhum. Então, preciso do consenso dos cônjuges, do pedido judicial e de um fundamento para isso. Precisa ser homologado, então o juízo precisa concordar com isso, e sempre o que a gente vai ter que pensar quando a gente tem uma alteração, tá? Com relação a tudo do Código Civil, devido à boa-fé, a gente precisa ver o direito de terceiros. Se não afetar direito de terceiros, não teria problema a alteração do regime matrimonial, tudo bem? Então é isso por hoje, até mais!